Olá, meus amigos do Portal Jurídico Bebendo Direito. Hoje nós vamos conversar dentro do processo penal, no procedimento do júri, as decisões que são possíveis na primeira fase. Para a gente lembrar aqui, o procedimento do júri, ele no Brasil, ele é cabível para os crimes dolosos contra a vida. Tem previsão constitucional e, inclusive, tem ali a tal da soberania dos veredictos. No tribunal do júri, nós temos duas fases. A primeira é chamada de iudício accusationis, que é o sumário de culpa. A segunda é chamada de iudício causa, que é aquela famosa fase do plenário. O que a gente tem que lembrar é que nessa primeira fase, chamada de iudício accusationis, que é chamado de sumário de culpa também, ali nós temos algo parecido com o procedimento ordinário. O acusado é citado para responder à acusação, nós temos oitiva de testemunhas, nós temos debates, nós temos oitiva de perito se for necessário, requisição de diligências, oitiva da vítima se ela tiver, nós temos também o interrogatório por último do acusado, ou seja, algo muito parecido com o procedimento ordinário aí. Ao final dessa primeira fase do tribunal do júri aqui, nós temos 4 decisões possíveis que podem ser tomadas pelo juiz. O juiz ali vai poder pronunciar, impronunciar, absolver ou até mesmo proferir uma sentença chamada decisão de desclassificação. Na pronúncia, o juiz se convence da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria daquele crime. E aí, nesse caso, ele remete o autor para onde? Para o plenário do júri, onde ele será julgado pelos jurados. Já no caso da impronúncia, o juiz ele não se convence ou não se convence da materialidade do crime ou não se convence da autoria, dos indícios da autoria daquele crime. Nesse sentido, ele impronuncia o acusado. Qual que é o grande feeling aqui? Se forem encontradas novas provas, esse acusado poderá ser denunciado novamente. Então é como se fosse uma espécie de arquivamento. No terceiro ponto aqui que nós temos a absolvição, esse acusado já poderá ser ali sumariamente absolvido pelo tribunal do júri na primeira fase ali do júri, em razão de algumas circunstâncias do tipo ficar provada a inexistência material do fato, ficar provado que o sujeito não é o autor daquele delito, ficar provado, por exemplo, a causa de isenção de pena ou de excludente de ilicitude. Tudo isso é motivo apto à absolvição sumária do sujeito. Bacana? Por último, nós temos a decisão de desclassificação, ou seja, o juiz do tribunal do júri, ele ali naquela primeira fase, ele percebe que o crime que está sendo alvo daquele processo, ele não é de competência do tribunal do júri. Por exemplo, estão processando uma pessoa que deveria ser por lesão corporal seguida de morte, que não é crime que está sujeito ao tribunal do júri, e estava ali acreditando que seria homicídio. Então, nesse caso, o juiz aqui na primeira fase, o que ele irá fazer? Remeter os autos ao juiz competente para que possa julgá-lo. Então, só para a gente lembrar, essas decisões são proferidas na parte final da primeira fase chamada de iudício accusationis ou sumário de culpa, para que o sujeito não seja ou seja levado às sendas lá do plenário do júri. Bacana? Essa é a nossa dica do Bebendo Direito para vocês hoje. Até a próxima!